Vamos lá, vou começar. Ontem foi o primeiro dia, né? E nós começamos com os capítulos 1 e 2 de Gênesis, contando a história da nossa criação. A Marília estava presente e a Rovena não estava, mas você pode pegar o vídeo anterior e fazer. Mas eu vou fazer um resumo hoje então, para algumas pessoas que estão entrando e não estavam presentes, né? E aí a gente começou a falar sobre tudo que aconteceu, né? Com a explicação detalhada que Deus deu sobre a criação em 6 dias. E no 7º dia ele parou para contemplar tudo que ele criou. E eu acredito que esses 6 dias, 7 dias, são dias literais. Ai, meu Deus, na hora que a gente começa, meu telefone está tocando aqui. E aí, que esses dias são dias literais, tá? Não sei se você pensa dessa maneira. Se você não pensa, escreve aqui embaixo. Se você não acha que esses dias são dias literais, pode escrever aqui embaixo. Vocês estão me ouvindo mesmo com o telefone tocando? Eu já tentei parar aqui, mas ele não para. Eu espero que ele pare, tá? E aí, a gente precisa falar sobre isso, sobre a Bíblia toda, a gente precisa se posicionar. Eu espero que vocês se posicionem também. Mesmo que as pessoas achem que nós somos loucas, hoje uma amiga minha estava falando, nossa, que loucura! Falar sobre a Bíblia toda, dar sua opinião, expor as suas dúvidas. Eu falei, gente, olha, não se preocupe se você está sendo chamada de louca, de louco. Nós somos respaldados, né, pela carta de Paulo, quando diz, né, que Deus escolheu as coisas loucas para confundir os sábios, não é isso mesmo? E também escolheu as fracas, né, para confundir os fortes. Então, não se preocupem, vamos em frente. Eu estou olhando assim para os dois lados, porque eu estou com 2 câmeras, uma para postar no Instagram, que é esse aqui, da frente, e o outro agora aqui de lado, que é para o YouTube. Eu ainda não sei como é que eu junto os dois numa câmera só. Depois eu vou aprender isso para poder colocar. Então eu vou fazer um breve resumo de ontem, do que aconteceu ontem, para a gente prosseguir, tá? Nós vimos que a criação do nosso planeta, com tudo o que há, com tudo perfeito que Deus fez, e que tudo foi ativado pelo poder da palavra. Começando com haja luz. E aí eu perguntei, que luz é essa? Seja bem-vindo, Gráfica no Céu entrou. Carol Tutui, que legal! E aí eu deixei uma pergunta para vocês. Que luz foi essa que no primeiro dia Deus, através da sua voz, disse, haja luz? E que não precisava de luminares nem de absolutamente nada, porque ele só criou os luminares no 4º dia, né? Aí depois eu falei também que o nosso planeta Terra deveria se chamar água, porque na verdade nós temos 70% de água no nosso planeta, com todos os mares, água salgada, água doce bem menos. E o nosso corpo também, né? Nós temos de 60% a 70%, somos formados de água, fomos formados com pó da terra, não do barro, como algumas pessoas falam, mas do pó da terra. E aí... Opa, deixa eu acenar aqui para você. Isso. E aí, no primeiro capítulo, né, Deus detalhou toda essa criação da natureza, passo a passo. E no 2º capítulo, ele explicou como é que ele criou a mulher, a obra-prima. Que depois da criação, ele falou, né, que além de tudo bom, ele disse que estava muito bom mesmo, né? E aí o que aconteceu? Ele explicou que ele deu primeiro uma anestesia geral, ele criou anestesia geral em Adão. Depois ele fez a primeira operação de medula óssea, que ele tirou uma costela de Adão, olha que fantástico isso. E depois ele fez uma plástica, lógico, olha só como ele usou a medicina. Depois de retirar a costela de Adão, ele fez uma plástica para ficar tudo perfeito, né? Por isso que ele é o Senhor, o médico dos médicos, como a gente fala.
E é incrível quando a gente vê tudo que ele detalhou da criação, como é que a gente pode imaginar que tantas pessoas ainda acreditam no Big Bang, que é até contra as leis da física, né? E prefere acreditar no Big Bang do que acreditar na palavra do Senhor. Isso é realmente incrível. E a gente precisa ter muito cuidado com as heresias, com as coisas que acontecem. Tem gente por aí querendo que você tenha permissão, sem conhecer a sua verdadeira identidade, sem perceber qual é o propósito de vida para qual você foi criado. Cada um de nós veio resolver algum problema e a gente tem que buscar isso, né? O que eu posso dizer para vocês é vigiai e orai o tempo todo, vigiai e orai sem cessar, porque o mundo é do maligno, né? E Deus disse também que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, a gente tem que saber que a palavra de Deus é a mesma ontem, a mesma hoje, para sempre, né? Estar Bela Centro Estético entrou, seja bem-vinda. Não sei o seu nome, mas está aí o nome da sua empresa. Seja bem-vinda. Que legal. Então, gente, hoje nós vamos prosseguir, vamos ler o capítulo 3, expor as nossas dúvidas, colocar todas as nossas questões. Mas antes de tudo, o que a gente normalmente faz, vai fazer sempre, é fechar os nossos olhos agora, abaixar nossa cabeça e orar, né? Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, que nos acompanha, que faz morada em nossas casas, que acompanha as nossas famílias, que direciona os nossos negócios e nos ajuda em todos os nossos projetos. Nós te pedimos discernimento, que vem de Deus, como também vem dele, né? A nossa fé. Vamos lá, aqui, botando para gravar, no YouTube também, então deu uma parada. Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Gênesis e hoje eu vou utilizar essa Bíblia. Olha que Bíblia linda, vou mostrar aqui primeiro e depois aqui também. Olha que legal essa Bíblia. Essa Bíblia, ela é a Nova Almeida, atualizada em 2017, e eu adquiri em 2022. Ela foi... o pastor Alberto Saraiva, que é da Igreja Metodista de Vila Isabel, ele que organizou, ele é o atual presidente, e ele era o presidente da Igreja Metodista de Cabo Frio. E foi ele que organizou o meu batismo. Olha que incrível isso, né? O mundo é muito pequenininho, né? Em 2008, ele reuniu as igrejas, a Igreja Metodista de Búzios, ele reuniu com a Igreja Metodista de Cabo Frio e outras, e fez um grande batismo na praia de Cabo Frio, na Praia do Forte. E eu me batizei lá em 2008. E eu não o conheci na época, né? Mas eu vim conhecê-lo quando eu adquiri essa Bíblia Sagrada em 2022. Isso é muito legal, isso é muito interessante. E é nela que a gente vai ler hoje, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui, leitura no capítulo 3, dando continuidade. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, preste atenção, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Gente, dá uma paradinha aqui, a gente vai prosseguir, mas só para fazer uma reflexão para a gente pensar. Afinal de contas, é para isso que a gente está, né? Tininha, seja bem-vinda, querida. A gente tem que refletir sobre as partes. Não adianta a gente ler a Bíblia batida, que a gente está lendo e não consegue entender o que está acontecendo, né? Você
Percebeu como é que aconteceu o engano aqui nesse momento? Lembra da nossa oração no início? A mulher que ainda não tinha recebido ainda o nome de Eva, que Adão deu para ela depois, ela foi doutrinada pelo inimigo a pensar de forma diferente e interpretar e não conseguir interpretar, na verdade, a sentença falsa, né, sem questionar. Então ela ouviu aquilo dali, porque o inimigo, na verdade, detesta questionadores. Lembra do que Deus falou? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dessa fruta, certamente morrerá. E aí o inimigo vira para ela e fala: é certo que vocês não morrerão. Ou seja, ele plantou uma dúvida na cabeça da mulher, que acreditou naquela mentira. Ela não retrucou a frase que o inimigo usou assim de uma forma bem sutil, de uma forma distorcida. E aí ela começou a imaginar como seria se ela fosse lá, pegasse o fruto e comesse, né? O inimigo disse que eles seriam iguais a Deus, que os olhos deles se abririam e eles seriam conhecedores do bem e do mal. Sabe o que aconteceu? Eva esqueceu quem ela era. Filha do Altíssimo, filha do Criador. Imagem conforme a semelhança dele. Se a gente parar para analisar, ela perdeu a identidade dela naquele momento. E é por isso que a gente está vendo o mundo como está hoje. Milhares de pessoas completamente perdidas, sem saber quem são na realidade, sem identidade. Pessoas que você vê na rua imitando cachorro, latindo, imitando gato, completamente perdidas, desconhecedoras da sua identidade. Precisam ressignificar tudo isso. Não acreditam que são filhas do Pai, filhos do Pai. E a situação só está piorando e vai piorar cada vez mais. Mas nós estamos aqui exatamente para a gente refletir, para a gente questionar, para a gente pensar, para a gente analisar, para a gente se conhecer, para a gente conhecer a Deus, o nosso Criador. Porque o mundo está involuindo ao invés de evoluir. É isso que a gente está vendo, né? Vamos lá, vamos continuar. Peraí. E aí, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi.
Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão, Deus disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Pó. Nós não somos barro, tá? Então isso é muito importante para a gente também pensar, entender. Vamos parar só para a gente questionar. Tanto Adão quanto Eva, eles não conseguiram assumir seus erros, né? Eles perderam a oportunidade de pedir perdão a Deus. Eles perderam assim, a oportunidade de assumirem o seu erro. E a parcela de culpa deles no que tinha acontecido, não é verdade? Porque o Criador é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe de todas as coisas. Paulo César, seja muito bem-vindo. E aí, gente, o que acontece? Mesmo sabendo do que tinha acontecido, Deus usou de misericórdia. Vamos continuar. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva. Somente nesse momento é que Eva recebeu o nome de Eva, porque até então era chamada de mulher. Que em hebraico, né, seria a tradução varão, varoa, né? Ish. E Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Vamos dar uma paradinha aqui também para a gente poder refletir isso, que seria muito assim, interessante. Eu acredito que Adão e Eva tinham assim, um corpo glorificado. O mesmo que nós vamos receber quando a gente for para viver a vida eterna na Nova Jerusalém. Porém, como eles pecaram, eles perderam esse corpo glorificado, esse corpo maravilhoso que eles tinham para viver até eternamente. A morte só entrou por causa do pecado. Eles iam viver eternamente no paraíso, né? E como eles perderam esses corpos, eles se afastaram de Deus. E aí o que aconteceu? Deus os revestiu, como está escrito aqui, que a gente acabou de ler, né? De roupas, de peles. Que é isso aqui, ó. Que é a pele que nós temos, a pele que cada um de vocês tem. É essa pele que envelhece, que dá rugas, que a gente fica buscando produtos para não envelhecer, principalmente as mulheres, mas os homens também, cada vez mais também, né? E aí a gente tem esse corpo hoje. Foi por isso que eles se viram nus, porque eles não estavam mais com aqueles corpos celestiais, sei lá, translúcidos. A gente pode imaginar milhões de coisas, falar sobre milhões de coisas, mas a gente não tem a descrição disso na Bíblia. A gente só vai saber quando a gente for viver a eternidade com o Senhor. E o que a gente vê hoje é uma grande indústria da moda, né? Colocando roupas para ficar em cima desse nosso corpo. Não tem nada contra, muito pelo contrário. Mas enquanto... porque foi Deus que criou a primeira roupa do mundo, né? Que é a nossa, né? E
O problema é que diversas pessoas estão sempre preocupadas com o que vão vestir, as suas vestimentas, para todas as situações, para todos os momentos, mas o que elas esquecem é da sua própria essência, da sua própria identidade, dos seus valores. É isso que a gente tem que refletir com a palavra, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Então o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Com quem Deus estava? Deus estava com Jesus e o Espírito Santo, né? É a Trindade. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Já imaginou que tristeza? A gente viver eternamente do jeito que a gente está atualmente? Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, resumindo esse capítulo 3, antes da gente entrar no capítulo 4, nós vimos que Deus colocou o homem no jardim que ficava no Éden, para administrar toda a natureza, toda a criação dele, para dominar sobre todas as coisas. E eles viviam assim em completa harmonia com os animais, com tudo, como nós viveremos em breve, que está lá escrito em Apocalipse. Mas aí o homem estragou tudo, com seu comportamento, com a sua falta de responsabilidade, com a falta de reconhecimento do seu erro. E aí quando a gente lê a Bíblia sem refletir, a gente pode até achar que foi assim um grande castigo de Deus tirar Adão e Eva do paraíso. Mas podemos também, da mesma maneira, pensar que foi uma nova oportunidade que Deus deu para eles. Misericórdia pura, né? Porque através desse arrependimento, que eles não reconheceram o erro deles, que através do arrependimento e a busca sincera, nós possamos encontrar o caminho de volta para casa, que futuramente estaremos novamente no paraíso. Até chegar o tempo da nossa finitude na terra, porque todos nós vamos morrer, e se Jesus voltar, aqueles que morrerem vão ressuscitar, não é verdade? E aqueles que não morrerem, nós vamos ir para os céus, encontrar com Jesus, e teremos os nossos corpos glorificados, né? Nós seremos arrebatados. Eu creio que eu serei arrebatado e eu creio que Jesus está voltando. Eu sinto isso. Marcelo Maciel, seja bem-vindo. E a gente vai aprender ainda sobre isso, né? Então, todo esse conhecimento que a gente está buscando aqui, agora, a gente precisa construir memórias e ter esse entendimento e questionar e tirar todas as nossas dúvidas. Esse é o propósito que eu decidi, esse é o meu objetivo esse ano, lendo a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse juntamente com vocês, para a gente poder tirar essas dúvidas todas. E aí nós podemos concluir, né, que Adão falhou no Éden, no paraíso, enquanto Jesus, ele venceu no deserto, no lugar mais inóspito da terra. É isso. E aí a gente pode pensar, o que você tem feito da sua vida? A geografia não tem tanta importância. O que importa realmente é a nossa mentalidade, as nossas emoções, a nossa atitude. É o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo. Então vamos lá. Vamos continuar para o capítulo 4, tá? Adão teve relações com Eva, a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então, ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou.
Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Vamos parar um pouquinho só para a gente refletir. O que acontece? Bastava Caim se arrepender de verdade para Deus o perdoar. E aí a gente observa, a gente vai ler que toda a descendência de Caim, ela desapareceu quando teve o dilúvio, né? Somente a descendência de Sete, que a gente vai ler ainda, que vai surgir ainda, né? E tudo por causa da falta do reconhecimento do erro, do pecado, do pedido de perdão, que é o que acontece. O Senhor, porém, lhe disse: não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Preste atenção nesse número, 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Não é o mesmo Enoque que a gente ouve falar do livro de Enoque, não, tá? Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque. Não é aquele que andou com Deus, é outro. O nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Nada acontece por acaso. A palavra de Deus, ela não vem vazia. E a gente pega um pouco aqui, outro pouco ali, e vai entendendo o que Deus está querendo dizer para a gente. Se a gente observar, quando Jesus é perguntado por Pedro, lá em Mateus, não me lembro o capítulo, nem o versículo, mas depois eu vou escrever aqui para vocês. Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar um irmão que pecar? E aí Jesus responde: não digo a você que perdoe até 7 vezes. 7 foi em relação a Caim, mas até 70 vezes 7, que foi o que disse Lameque. Então a lição que esse capítulo nos dá é que devemos sempre perdoar nossos irmãos. E se estivermos assim realmente arrependidos de nossos pecados, nós vamos encontrar o perdão de Deus. E Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo:
Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. E a gente fica aqui, finalizando o capítulo 4, e a gente amanhã começa o 5. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Se você gostou, curtiu, deixa o seu like, compartilha com alguém que você ama e que sabe que precisa ouvir mais e acompanhar essa Bíblia durante todo esse ano de 2025. Esse é o meu objetivo neste ano, que a gente possa estudar, refletir, deixar as nossas dúvidas, pensar, para que a gente possa encontrar o caminho de volta para casa. Um beijo no seu coração. Fica na paz do Senhor. Tchau.